Tudo bem? Chegamos aqui a mais um episódio do nosso Gente Pode. Cara, vocês não têm ideia do episódio de hoje. É maravilhoso. E claro que a gente sempre traz coisa diferente, coisa nova. E vocês sabem que eu e Rosani, minha partner, a gente só anda em boa companhia. É ou não é? E hoje tá fantástico. Mas claro que a gente vai fazer um draminha aqui. E antes de contar quem vem falar com a gente, vamos lembrar quem são os nossos parceiros de gestão na BRH Pará. Vamos lá, nosso parceiro de gestão ouro é a ID. Nossos parceiros de gestão prata, Estácio, Executiva, Finama, Solides e Avuit. Cara, esses caras apostam na gente e tenho certeza que sentem muito orgulho do que tá rolando por aqui. Bem, antes da gente começar e apresentar nossas convidadas de hoje, bora para nossa vinheta? Mas olha só, esse pessoal aposta na gente, mas eu vou te dizer um negócio. Eu aposto muito no quanto esse papo vai ser fantástico. Não vai, Rosani? Vai, hoje a gente tá com um tema sério. Sério, né? Sério. Ele é sério. Parece. Gente, ele é sério. A gente que às vezes não é. Mas ok, isso é só um detalhe. É isso, e hoje, para falar sobre assédio, nós trouxemos duas grandes convidadas, sempre as melhores, as tops, as que topam também vir aqui com a gente, né? Com certeza são duas pessoas que se divertem muito no trabalho, né? Que têm muita competência, muita experiência, e vamos lá saber quem são as convidadas do nosso podcast de hoje, tá? Então vamos começar por ela. Maravilhosa, purpurinada, super chique, a Camila Linhares. Nossa, é a primeira vez que a gente traz uma advogada. Não é? Cadê o tapete vermelho? Ela merece. A Camila Linhares, ela é advogada trabalhista, empresarial e palestrante. Ela é advogada trabalhista da Assembleia Paraense, do Clube Assembleia Paraense. Ela é sócia fundadora do escritório Lamarão e Linhares Advocacia e Consultoria e também é assessora jurídica da nossa BRH. Ela é formada pelo Centro Universitário do Pará, o CESUPA, pós-graduada MBA em Direito do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em Direito Empresarial pela Faculdade Legale, pós-graduanda em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale e pós-graduanda em Gestão de Departamento Pessoal e Compliance pela Legale também. Será que entende disso? Não, aqueles nossos currículos de biblioteca, né, gente? É super legal isso, porque a gente mostra pra vocês que a gente traz quem entende do babado. Pronto. E a ela é Carla, gente. Olha que bom, a gente sempre tem que trazer uma figura de RH que todo mundo conhece, né? Ele é Carla Panzera, é psicóloga, mestra em saúde do trabalhador pela UFPA, formada em formação de dirigentes pela Fundação Dom Cabral e especialista em gestão de pessoas. Hoje ela atua em processos de recursos humanos como recrutamento, treinamento, comunicação interna, avaliação de desempenho, clima, trilhas de carreira e gestão de benefícios há mais de 16 anos. Ela já atuou em vários segmentos de mercado, como indústria, varejo, agro, educação, exportação, enfim. A gente tem uma dupla de peso, né? Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. E a gente tem um ritual aqui, Sim, não tem? vamos Bora pro começar? Vamos para o nosso brinde? Claro. Sejam bem-vindas. Obrigada. E que venham muitos podcasts. Muito. Opa. E olha, esse assunto de hoje é um assunto que, cara, tem que ter um vinho junto, porque em alguns lugares é um tema bem intragável, difícil para algumas pessoas para lidarem com o que acontece dentro das organizações. Só que eu acho que pra gente começar e poder trazer para as pessoas um pouquinho mais de consciência de como é que as coisas são, como é que acontecem, bora dar uma conceitada. Eu queria até perguntar pra ti primeiro, sabe, Camila? Vamos lá. O que é assédio? Assédio é assédio? Tem tipos? Como é que a gente olha pra isso do ponto de vista teórico, conceitual? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Tá? É um tema muito importante,
né, que a gente deve tratar diariamente dentro das organizações. E aí a gente precisa entender primeiro o que é para a gente poder saber como prevenir, como cuidar. O assédio, ele pode ser definido em assédio moral e assédio sexual. O assédio moral é aquela prática, aquela conduta que ela tem que ser reiterada, né? Ela não basta que ela ocorra apenas uma vez, ela deve ser contínua no tempo. E ela deve ferir a tua dignidade, né? E aí ela é muito subjetiva, eu digo. O que é assédio para mim pode não ser assédio para você. Eu posso entender aquela conduta como uma exigência, padrão da empresa, e o outro pode internalizar, achar que aquela forma de tratar, de colocar não é uma forma adequada, e aí eu tenho o assédio. E o assédio ele pode acontecer de diversas formas, ele pode acontecer entre pares, né, que a gente chama de assédio horizontal, ou ele pode ser vertical, ele pode ser de um superior para o subordinado, ou mesmo de um subordinado para o seu superior. Ah, é? E o assédio pode acontecer ainda mediante regras da própria organização. Muitas vezes a organização cria regras que são condutas assediadoras. Eu vou te dar um exemplo. Tem empresas que criam políticas de cumprimento de metas, às vezes inatingíveis, né? E aquilo já está enraizado à cultura da empresa. Então, muitas vezes, a forma como é cobrado ali já pode sim ser caracterizado como um assédio que a gente chama de assédio institucional, né? Então, e aí o assédio sexual é o assédio mesmo de cunho sexual, mas ele não está atrelado apenas ao toque, né? O assédio sexual ele pode ser caracterizado desde uma cantada, de um olhar, de um toque. Sabe aquela pessoa que vem conversar com você e fica o tempo todo passando a mão no seu braço, no seu corpo? E não é pela linguagem dela. Não é pela linguagem, exatamente. Aquela pessoa que fica te fazendo convites insistentes. Hoje a gente tem aplicativo de celular, então é muito comum, né, a pessoa conseguir o seu contato dentro do teu ambiente corporativo e ficar te convidando a vamos sair, vamos tomar um chopp, ficar naquela insistência te convidando realmente com outra intenção. Mas aí também entra aquilo que tu falaste antes da recorrência. Não é um convite ou outro convite, ou uma passada de mão ou outra. Uma continuidade. Não, precisa ter aquela... Não. Não? O assédio sexual, ele tem uma diferença de conceituação do assédio moral. O assédio sexual basta que ele ocorra uma vez, que ele já pode ser caracterizado como tal. Basta uma cantada que eu não goste, ela já pode sim ser caracterizada como assédio sexual. Eu quero te perguntar, o assédio, sempre que eu me sentir ofendido, quer dizer que eu estou sendo assediado? Ou não? Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Eu sinto, mas o outro não percebe que está fazendo. Então, qualquer tipo de ofensa, quando a pessoa, seja ela o gestor ou seja o subordinado, se sentiu ofendido, é assédio? Aí a gente tem que analisar. Por isso é importante, aí que entra o RH, né? O RH eu vejo como o primeiro canal em que aquele colaborador que está se sentindo assediado ou está em dúvida, né? Porque às vezes a gente passa por situações dentro da empresa e a gente, meu Deus, será que isso é assédio? Será que eu estou interpretando mal? Será que hoje eu estou mais sensível ou não? Isso é assédio ou não? E por falta de conhecimento, de esclarecimento, às vezes muita gente deixa passar porque vai dizendo, isso é muito da minha cabeça, todo mundo vai dizer que isso é frescura, que eu estou exagerando. Exatamente, olha, só para ilustrar, uma vez eu conversei com uma colaboradora que falou assim, eu tô passando por um momento, uma mulher, eu tô passando por um momento eu tô entrando na menopausa, eu fui diagnosticada com fibromialgia, então será que eu não tô superdimensionando aquele tratamento que eu tô recebendo do meu chefe? E ela usou a palavra chefe mesmo, enfim. E aí, será que eu que tô entendendo errado a forma que ele tá me cobrando, etc? Isso a gente vê muito característico dentro das condutas assediadoras, a vítima se sentir culpada de alguma forma por aquilo que está acontecendo. Sabes que eu acho que isso é muito comum até quando a gente tem aquelas pessoas que adoecem num ambiente onde meio que adoecer é proibido, né? Aí quando eu me retiro, que eu tenho um atestado médico, eu sinto culpa de estar doente porque eu sei que a empresa não vai entender que eu estava doente, vai duvidar se a minha doença ela é verdadeira ou não. Assédio aí? Assédio? Com certeza.
né? A gente vê, inclusive, o próprio RH, muitas vezes, quando ele não é preparado para lidar com esse tipo de situação, vira brincadeira, né? Você pega um atestado de alguém que está afastado por doença emocional, que hoje é um dos motivos de maiores afastamentos, né, perante a Previdência. Mas que ainda é considerado Mimimi, frescura. Exatamente. E aí você pega um atestado, de novo, ansiedade, depressão, crise de pânico, sabe? Fica brincando. Esse pessoal hoje é fraco, né? Não tem Não, antigamente gritava e tá tudo certo. Hoje não pode dar um ai, que as pessoas já internalizam, já ficam doentes, já... É uma geração fraca. Uma geração fraca, né? Exatamente. Adoro dizer isso. Acontece isso. Acontece Bora pegar isso. prática. Será? Acontece. Eu vejo aí uma mudança mesmo de mentalidade, né? Então, na verdade, o sofrimento ele sempre existiu, né? A gente, enquanto ser humano, vivos, a gente sempre sofreu, mas as pessoas entendiam e reagiam ao sofrimento de uma outra forma. E aí, quando vem uma geração que fala, não, Ei, peraí. não, eu não vou sofrer como meu avô sofreu no trabalho, eu não vou sofrer como meus pais sofriam no trabalho, eu vou reagir. E aí vem as políticas públicas, e aí vem todo um suporte para que as pessoas entendam que o sofrimento ele está no ambiente de trabalho, né? A gente teve recentemente um caso de suicídio no ambiente de trabalho e, gente, não é um caso isolado, né? Então, durante a pesquisa que eu fiz para o mestrado, eu identifiquei o quanto é comum as pessoas se tirarem a própria vida no ambiente de trabalho. No ou por causa? É por causa. Uhum. Tá? Então é um problema de saúde Porque eu pensei no pública. físico. Tipo, eu tô no escritório, na empresa. Os não. dois elementos. Olha Os que dois importante. elementos. Então, é um problema de saúde pública. Os RHs precisam estar preparados e agir preventivamente. Né? Carla, tu achas que o RH somente tem que estar aí preparado? Porque assim, hoje, se a gente trouxer para o nosso estado, né, nós temos muito mais empresas locais, né, do que empresas grandes que já compreenderam talvez essa mudança, as nacionais, as internacionais, elas já compreenderam essa mudança, né? Mas nas empresas locais, por exemplo, de administração familiar ou outra coisa parecida, isso ainda está um pouco distante, né? Então, assim, eu entendo que o RH ele não é uma andorinha para fazer verão. Né? É muito difícil esse papel para um RH, ainda mais às vezes quando é um RH que não é estratégico, que ele é basicamente operacional. Como que eu faço para esse RH que ele é operacional, ele ser um influenciador, né? Eu acho que passa por aí, para essa mudança chegar lá em cima. Como é que a gente faz essa mudança chegar lá em cima? Essa é uma pergunta até para as duas, porque eu acho que vocês lidam com isso, né? A gente está falando do papel do RH, mas às vezes o RH não tem essa força. E às vezes o próprio RH é assediado. Também. Sexual e moralmente. Como? Olha, Suzy, o que eu identifiquei de profissionais de recursos humanos com essa carga e profissionais de RH adoecidas pelo assédio, né? Então eu tive relatos durante a pesquisa que as profissionais diziam assim: eu não sofro o assédio, mas eu sofro por ver alguém sofrendo, né? E não fazer nada. E você tá certa, Rosani, o RH não muda a realidade, né? Ele precisa sensibilizar, o que é um grande desafio, ele precisa sensibilizar toda a empresa para essa temática, para esse tema. E aí é bem desafiador, né? Então o RH ele vai ali se nutrindo de informação e traz toda a gestão para discutir. A gestão e isso é uma coisa que não é para amanhã, né? É para hoje. A autogestão, as diretorias, as gerências precisam entender que o sofrimento no trabalho, ele compromete a saúde mental e as consequências, elas são muito danosas para o próprio negócio e para as pessoas que estão dentro dele. Sabe, eu participei com a Camila de um projeto numa empresa aqui, no Pará,
que a gente foi para dentro da empresa para falar de assédio. Então ela falava do aspecto legal e eu trazia o comportamental. Foi um projeto muito legal em parceria com a BRH e a gente pôde observar do RH as pessoas de operação e gestão, porque tinham encontros que as pessoas iam à vontade, né? Elas eram convidadas, não eram convocadas a estar lá. Mas os relatos que a gente ouvia, né, Camila, eram interessantíssimos, porque às vezes a gente tem pontos ali de assédio que a pessoa que está assediando, ela não tem ideia de que está assediando. Não é uma coisa assim, eu vou pegar no teu pé, tu vais ver, tu vais pagar, que isso, que aquilo outro. Ela está agindo como ela aprendeu lá na origem dela, com alguém que também assediava ela. Ou seja, se aquela pessoa subiu, cresceu hierarquicamente, deve ser esse jeito que funciona. O E ela age daquela daquele jeito. época do manda quem pode, obedece quem tem Isso. juízo, né? E aí as pessoas começarem a perceber, ei, peraí, o que eu tô fazendo? E aí a gente via isso nos finais, né, Camila? E aí eu costumo dizer, como é que a pessoa percebe isso, né? Como ela falou, tá mudando, tá? Mas as pessoas, elas estão se informando mais, né? O acesso ao que é o assédio, a ver que esse tipo de comportamento é um comportamento que não cabe mais hoje, que é um comportamento que, se ele continuar, ele vai traz consequências danosas, né? E como é que a gente resolve isso? A gente tem que treinar, né? O RH não é o único responsável, mas por ele ser o detentor desse conhecimento, ele pode ser a porta de entrada para isso. E eu não tenho que treinar só o RH, eu não tenho que treinar só a equipe, eu tenho que treinar desde quem está no alto comando da empresa, né? Diretoria, os altos cargos de gestão, eles têm que estar treinados. Sensibilizados, né? E aí até eu ir treinando todas as bases. Eu sempre oriento as empresas nesse sentido, que a gente tem que gerar o conhecimento. Eu até estava conversando com a Ana Carla, que hoje eu percebo que as empresas recebem mais denúncias de práticas de assédio. Por quê? Porque estão praticando mais assédio? Não, o assédio ele sempre aconteceu, ele sempre existiu. Só que as pessoas estão mais informadas, né? As empresas mais encorajadas, talvez, mais encorajadas, exatamente. Hoje a gente tem meios de comunicação, celular, que a gente consegue gravar uma conversa, a gente consegue gravar áudios, a gente recebe muita coisa de forma virtual, né? Então a gente já tem aquele registro palpável ali do que está acontecendo, né? Então é uma forma que as pessoas já têm de chegar com a empresa e fazer uma ocorrência e a empresa seguir com aquilo, né? Eu digo que eu estava até conversando com a Carla que há uma diretriz, né, do CNJ que diz o seguinte: CNJ é Conselho Nacional de Justiça, tá? Que diz o seguinte, que a palavra da vítima nesses casos de assédio moral e assédio sexual na seara trabalhista, ela tem um peso muito grande. Então caiu por terra aquela falácia, é a palavra de um contra o outro. Não, é a palavra da vítima contra um suposto assediador. Então a gente tem que dar importância, né? Tem uma pergunta de leiga. Vamos. Já que a palavra da vítima tem valor, existe uma intenção de pessoas em relação a isso? Por exemplo, eu não gosto que tu me cobre, tu é minha gestora, eu vou lá no RH dizer que você está me assediando. Mas de verdade você não está, você está me cobrando por algo que eu não entrego, talvez. Uhum. E aqui eu não tô falando se tu tá cobrando ok ou não, certo. Beleza? Tu estás me cobrando e eu digo, ele caga, o negócio é o seguinte, ela tá me assediando. Como é que rola isso? A verdade dos fatos, como é que a gente prova, como é que a gente consegue realmente mostrar? Eu vou gravar uma conversa, isso já está selado? Como é que entra aquele lance da recorrência que a gente falou lá no início? Deixa eu só piorar a pergunta. Porque a gente não veio aqui para não, imagina, né? E se eu sou essa vítima, eu vou lá com ela e Carla do RH, falo e nada acontece. Ela diz, Rosane, isso é coisa da tua cabeça. Não fale isso porque fulano não vai gostar. Pior não posso ainda. fazer nada. E como é que fica? Ferradinha. Isso não tá combinado.
A gente não combinou, né, Camila? Não. Por isso é importante treinar, né? O receptor desse tipo de informação, ele tem que estar capacitado para acolher, né, a vítima ou a suposta vítima e conseguir separar, né? E identificar e fazer um processo de sindicância. É importante ouvir vítima, ouvir testemunhas, ouvir quem possa somar aquela situação. Mas quem já está preparado para isso, acaba sim percebendo quando, na fala das pessoas, né? Eu costumo fazer algumas sindicâncias e aí eu sempre pergunto, tá, então a pessoa chega, eu fui assediada, aconteceu isso. Vamos lá. Me diga um dia, me relate um momento, um fato concreto, né? Até para eu conseguir enxergar, visualizar o que você está me relatando. E aí as pessoas, quando elas começam a ter muita dificuldade de relatar isso, aí você já começa a olhar assim diferente. Aí, será que é ou não? Claro que tem a situação da pessoa estar em um momento, né, de fragilidade por ter sido realmente assediada, mas acontece muito da pessoa não querer trabalhar e banalizar o assédio, porque tá todo mundo falando disso, então eu vou jogar para a empresa que eu estou sendo assediado e aí a empresa vai ter que acreditar em mim. Não, por isso que é importante a empresa fazer esse processo, tá treinada e conseguir, né, nessa conversa identificar. Então, traz elementos de provas, né, situações que eu consiga atestar, pessoas que possam ter visto, dias, horários, né? E é importante também as empresas darem para as pessoas o sigilo, né? A possibilidade delas fazerem denúncias anônimas. A gente tem até diretrizes legais nesse sentido, que orientam as empresas a disponibilizarem canais de denúncias anônimas, né? E aí, pegando o gancho do que você falou, Rosani, sobre a empresa não fazer nada, isso é um grande problema, gera-se um grande passivo para a empresa. Porque a gente vê muito assim, foi o fulano que fez aquilo, só que esse fulano é intocável dentro da empresa, né? Vamos dizer que ele é o menino dos olhos do dono da empresa, eu não quero perder aquela pessoa, então eu não consigo acreditar que aquela pessoa praticou um ato assediador, eu vou deixar pra lá. Eu vi um caso que aconteceu aconteceu num frigorífico. Eu vi no site do TST, Tribunal Superior do Trabalho, né? E me chamou muita atenção porque cai justamente nisso. A funcionária, ela era constantemente convidada pelo seu supervisor para sair. E ela sempre negava, ela fugia dele da empresa. Todas as vezes que ele se aproximava, ela ia para outro lado, ela ia para outra sala, ela ia para outros locais. Até que um certo dia, ele propositalmente fez com que ela tivesse uma demanda a mais na empresa e que tivesse que ficar mais tempo dentro da empresa. E aí ele ficou esperando ela com o carro fora e ele já sabia que era difícil o transporte público no local naquele horário. E aí ela se sentiu obrigada a pegar uma carona com ele, porque ele foi insistindo muito, insistindo muito, insistindo muito. Ela entrou no carro, ele levou ela para outro local, assediou mesmo, levou ela para um motel, teve relações sexuais com ela e ela foi denunciar a empresa. A empresa não fez nada. Ela chegou na empresa e contou. Só que ela já contou quando ela já tinha sido assediada sexualmente do ponto de vista carnal mesmo. E a empresa não fez nada. Não foi só assédio, não foi foi fato. só o assédio, foi o fato, foi crime, né? Porque o assédio sexual, ele é crime também, é tipificado como crime. Então, ela chegou, a empresa não fez nada, fez pouco caso. Deixa pra lá, e foi enrolando, empurrando com a barriga, né? Popularmente, como se diz. A empresa foi acionada judicialmente por ela. A empresa não conseguiu explicar na justiça por que ela não fez nada e que se chegou a esse ponto. A empresa pegou uma condenação altíssima, salvo engano, de 100 mil reais por conta desse assédio praticado. Ela não aguentando, ela pediu para sair da empresa, porque a empresa não fez nada. Entendeu? Então, é muito danoso a empresa ficar inerte, né? Ela fica inerte por duas situações. Ou porque ela não quer realmente fazer nada, não quer aceitar que aquilo está acontecendo, ou tem alguém protegido, ou talvez porque ela não saiba
como fazer. E aí é importante a gente ter um treinamento. Eu queria justamente entender isso. Onde é que uma pessoa de RH pode buscar ajuda, orientação para isso? As empresas maiores, elas têm um departamento jurídico que você pode ir lá, bate na porta e diz, cara, tô precisando de ajuda aqui, que tem uma coisa que eu não sei resolver. Ok. Mas e quando não tem isso? Onde é que a pessoa pode buscar? Né? A gente sabe, e aqui eu vou fazer um disclaimer, né? Feito, vocês sabem, que a BRH Pará, ela tem essa possibilidade. A gente já foi para empresas fazer isso, né? Mas muitas vezes não tem. A empresa não está associada, o profissional não está associado e ele deve buscar em algum lugar. Então essa pergunta eu quero fazer para ti. Mas aí eu quero vir para a Elecarla, que está no mercado, que fala com muita gente de RH que a gente sabe, né? Elecarla é bem conhecida, você não faz ideia. Mas é rodada, como diz lá, como diz, né? Elecarla é bem conhecida, é rodada, ainda mais por ter falado com as pessoas sobre esse tipo de tema no mestrado. Então eu acho que também tem, além de onde é que a pessoa pode buscar, como é que as pessoas têm lidado com isso, né? Você consegue me responder isso logo depois a Ele entra? Sim. Quando ela não tem, né, capacidade financeira, vamos dizer, de pagar um treinamento por fora, que é interessante você ter, seja advogados, seja psicólogos, seja gestores de RH que lidam com isso. É importante você levar para dentro da empresa e fazer esse treinamento, mas se você não tiver isso, uma forma é você buscar o sindicato da categoria, né? Geralmente eles têm uma assessoria jurídica que eles podem te auxiliar, fazer treinamentos, cursos. Já não é obrigatório as empresas fazerem esse treinamento de prevenção a assédio? Vamos lá. Eu acho que tem alguma coisa em relação a isso, né? Tem. Em setembro de 2022 passou a ser obrigatório que as empresas fizessem campanhas de assédio, de combate a assédio sexual e outras violências contra a mulher. E aí a responsabilidade sobre isso passa a ser da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tratar sobre esse tema. É obrigatório. Tem que ter evidência, né? E tem que ter evidências, exatamente, né? Pra parir, né, Elecarla, a evidência. Não, tudo que você fizer nessa seara, você tem que ter evidências. Por que eu digo isso? Porque o Ministério Público ele também é um caminho de você buscar essa parceria, mas ele também fiscaliza e é muito atuante nessa área de combate a assédio. Mas tem empresário que tem medo de buscar apoio no Ministério porque acha que aí vai chamar a atenção do fiscal, que de repente vai poder ter algum tipo de problema ali. É só se ele tiver muito errado, né? Mas aí... eu vou te dizer que eu falo com uns que morrem de medo do Ministério. Mas ele é um caminho, porque como ele é um órgão fiscalizador, e ele gosta muito, eu digo gostar porque ele é muito atuante, ele tem políticas internas. Inclusive, ele mesmo cria materiais gratuitos que as empresas que não tiverem condições de arcar podem ir lá acessar essas informações. Olha aí, empresariado paraense, essa informação vale ouro, vale um like aqui nesse podcast. Porque, cara, o Ministério tem o material. Onde é que ele pode buscar? Aqui em Belém, por exemplo. Pode ser diretamente no site deles mesmo. As cartilhas, elas estão disponíveis lá. E tá prontinha a cartilha? Tá pronta a cartilha. A empresa pode usar isso dentro das empresas. Inclusive, é um dos materiais que as empresas... Quando o Ministério Público, quando fiscaliza as empresas, ele diz, olha, você tem que ter materiais esclarecedores para tua equipe de fácil acesso. Qual é o site que disponibiliza? Do Ministério Público, MPT8. MPT8 é o nosso, tá. MPT8. Joga lá no Google, MPT8 de Ministério, M de Ministério, P de Público, T do Trabalho, 8 que é a nossa região. MPT8, joga no Google. Pode jogar lá como cartilhas? Pode, cartilhas. E aí você vai ter acesso ao material. Cara, já começamos a resolver. Essa dica vale vale like. E agora, com o endereço que a gente deu aqui, vale compartilhamento e um comentário. Vale ou não vale? Vale. Não vale, meninas? Vale sim. Então, beleza. Agora, Carla, conta como é que o RH tá vivendo essa seara, esse negócio aí, essa complicação. Que é mais uma que veio pro RH, né? É mais um desafio. E por se tratar diretamente das relações com as pessoas, acaba que, né, converge né, e provoca o RH. Boa, então, os RHs, provocar é bom, né? Os RHs, eu tenho observado que eles estão estão observando isso. Quanto mais a alta diretoria apoia, é bom.
Agora a gente tem um cenário de donos de empresas, de diretores que ainda consideram isso o mimimi, né? A frescura. Agora pronto, tudo que você falou, né? E aí o RH é um agente, eu gosto muito da palavra sensibilização. Eu entender que não é admissível mais que as pessoas estejam trabalhando e se sentindo coagidas, assediadas, adoecidas. Então, o que a gente observa, né? A gente observa que todo mundo adoece num cenário de grande assédio e de violência. Os episódios de suicídio são frequentes. Burnout é terrível. Né? Como a Camila falou, tem sido grandes responsáveis pelo afastamento do trabalho. Eu acho que vem seguindo as doenças lombares, ortopédicas. E que muitas vezes tem um cunho emocional. Tem conexão, tem totalmente conexão. Doenças de pele, queda de cabelo, alergias, episódios de intenso sofrimento, depressão, ansiedade, né? Então a gente vê aí um cenário que se descortina na relação do trabalho. Então eu tenho relatos de Carla, eu tava boazinha, eu bati o ponto, eu começava a me coçar inteira. O meu gerente eu tinha uma reunião com o meu diretor, eu já entrava na reunião com uma dor de cabeça que às vezes eu não conseguia responder perguntas. Então a gente precisa desmistificar. Eu quero muito bater nisso, meninas. Suzy, Rosani, Camila, quem estiver acompanhando. A gente aprendeu que eu só trabalho bem e satisfatoriamente se eu estou exausto. Gente, se você está exausto de trabalhar todos os dias da tua vida, tem alguma coisa errada. Mas eu ia te trazer exatamente isso, né? Às vezes, quando a gente está introduzindo um bate-papo sobre isso, né? Existe hoje, acho que 2, 3 gerações convivendo nas empresas, né? Uma geração de muito tempo. Eu sou de uma geração que era, né? E assim, chegou ali pelos anos 90 para 2000 e tal, tinha muita gente que achava belíssimo encher a boca para dizer que trabalhou até muito mais tarde, né? Como se a questão do ser forçado a fazer metas absurdas e falar isso com muito gosto. Isso é da nossa geração, a gente tinha muito orgulho disso, né? Hoje em dia as coisas mudaram muito. Hoje em dia a vibe é outra, a questão da qualidade de vida, do equilíbrio emocional, das doenças emocionais, de tudo isso que passa-se 80%, 90% pelas questões do trabalho, né? Hoje em dia isso divide muitas opiniões, sim, né, Carla? Porque a gente tem uma geração que às vezes está na alta direção, que é dessa geração que foi acostumado culturalmente, pela geração, a achar que isso era normal, que isso era bacana, isso era o sinônimo de bom profissional, daquele profissional que entrega se você trabalhar sábado, domingo, feriado, entrega se você trabalhar até meia-noite. Fulano que não trabalha, a gente faz até às vezes piada, né? Se fulano tá saindo 5, 6 horas, tá desmotivado. É uma brincadeira interna, né? É uma brincadeira que acaba, né? Assediadora, diga-se de passagem. Acaba dizendo tudo isso. Então, como que a gente faz pra estar ali no meio? Rosane, nesse equilíbrio de uma coisa ou de outra. Pois é, então o que eu observo? Que essas transformações, ela acompanha as transformações que têm ocorrido no mercado de trabalho, né? O trabalho, as gerações, esse conflito de gerações que às vezes estão dentro das empresas, 3 gerações lidando, reunindo, entregando, apresentando, a gente tem aí uma troca. Então as gerações mais, né, que estão há mais tempo no mercado têm aprendido, que é a nossa, e as mais novas têm aprendido. Então essa transformação vai por isso. Eu não preciso sair exausto e esgotado do trabalho. Eu quero sair do trabalho, eu quero ir malhar, eu quero ir treinar. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Que não existia na nossa geração. Que não existia. Eu lembro muito disso. Quanto mais a pessoa dizia que estava exausta, era mais legal. Eu me esmerava em alguém que levava o trabalho para casa. E hoje eu não levo o trabalho para minha casa. O meu ambiente de casa é um ambiente de
de compartilhamento, é um ambiente de troca, é um ambiente de extremo bom humor, é um ambiente de jogos de tabuleiro, é um ambiente de noite da pizza. Então, o trabalho, ele tem o seu espaço. Você não é o seu trabalho. Você é uma pessoa, o trabalho é um elemento seu, muito importante, importantíssimo. Então, por isso eu preciso estar fazendo o que eu quero, o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, eu preciso aprender e eu preciso sair bem do trabalho. Vai ter dias que isso não vai acontecer? Vai! Mas isso não acontecer todos os dias, aí tem aquela série de patologias que a gente vem enfrentando nas clínicas, no INSS, nos afastamentos, né? Eu acho isso muito pesado, mas a empresa, ela não vale o teu adoecimento, né? A empresa, ela não merece o seu adoecimento. Então, a relação, ela tem que ser saudável e é um desafio pra gente. Porque a gente vem de uma escola, né, em onde a gente não aprendeu. Mas a nova geração, que é a geração que está trabalhando em casa, é a geração que está produzindo conteúdo, é a geração que está gravando nas ruas. Eu estava conversando com uma amiga, ela, eu fico aborrecida. Eu falei, gente, ela falando, esse pessoal que fica gravando em todo lugar. Eu falei, é o mercado. E a gente tem que aprender com esse mercado. Né? Então, o trabalho, ele acontece onde eu estiver. Eu posso produzir conteúdo onde eu estiver, eu posso acessar conteúdo onde eu estiver. É uma relação de trabalho transformadora e muito nova. Isso, inclusive, é um ponto jurídico de estudo hoje, são os novos contratos de trabalho para essa nova realidade de mercado. Não é só por conta da diferença geracional, mas também como é que você faz contrato com uma pessoa que vive no mundo e trabalha aqui. Para o próximo podcast. Pronto, se vocês quiserem, mas aqui você já sabe que é só escrever aqui embaixo. Mas só uma curiosidade que eu tenho, né? Em cima do que você falou, doutora Camila, assédio tem a ver com essa diferença de geração no trabalho? Por exemplo, os assediadores são caracteristicamente pessoas da minha geração? Nós temos sim muitos casos de pessoas que geralmente são mais velhas ou estão há mais tempo na empresa e já tem aquela cultura de tratar daquela forma. E isso acaba influenciando muito na rotatividade da empresa. Quando você observar uma empresa com turnover muito alto, né, você vai ver que aquele tipo de gestor que tem essa mentalidade mais antiga, de achar que o trabalho tem que ser exaustivo, de que a cobrança tem que ser na base do grito, a maior parte dos autores, dos agressores, eles sim estão nessa categoria, né, de empregados. Das interessantes, acho que tem assunto para 3 podcasts. Agora é o seguinte, gente, eu tô aqui impressionada com o tanto de informação nesse podcast. Eu acho, Rosani, não sei o que tu acha, mas eu acho que a gente está muito em sintonia, eu acho que tu vai concordar comigo. Esse podcast merece uma fase 2, merece um episódio 2, um episódio B, né? Esse foi o A, o episódio B. É uma série, tá? Talvez. Porque primeiro, elas entregaram muito. Concorda comigo ou não concorda que elas entregaram pra caramba? Mas eu acho que tem um ponto aqui que é super legal de a gente trazer esse assunto, que é um assunto delicado, é um assunto de muitas perguntas, eu vejo muito nos grupos de RH, de vez em quando entra um lance, uma pergunta dessa, uma história de um caso, a gente meio que brinca, acha graça, mas não sabe muito bem o que fazer. E eu acho que as dicas de vocês foram excelentes, foram muito importantes. E eu quero perguntar 2 coisinhas agora. Aí, Carla, onde é que as pessoas podem acessar o teu material, o teu estudo, que eu acho que isso vai ajudar muita gente, porque ele tá lindo, eu me lembro, eu já li, então ele tá lindo, ele tá muito estruturado, tá muito denso mesmo de informação, que pode ajudar muita gente. Então, onde é que elas podem encontrar isso? E como é que encontram
vocês nas redes sociais, né? Porque as pessoas vão querer. Tá, minha pesquisa, minha dissertação de mestrado chama Vivências, né, e Saúde Mental de psicólogos que atuam no RH em empresas de Belém. Então foi bem específico. Ele está na página da UFPA, né, no PPGP, que é o Programa de Pós-Graduação da UFPA. Você vai lá nas dissertações e procura por ano ou por nome. E aí você vai encontrar. Qual foi o ano do teu? A minha dissertação foi 2022. Então as pessoas vão encontrar lá no PPGP. Dentro de PPGP 2022. Ou pode buscar por dissertações de mestrado. Tá. Ou então colocar lá Ele Carla Panzera. Ele Carla Panzera já vai aparecer. Maravilha. O meu Instagram é o Carla_Panzera, né? Onde eu trago também, eu tenho começado a desenvolver alguns conteúdos de gestão de pessoas e saúde mental. E aí é a minha principal rede. Tá, joia. Então é Carla Panzera. Gente, o nome dela é Carla, mas o Instagram é Carla_Panzera. Underline Panzera. Carla, porque é mais fácil pra todo mundo lembrar, né? Foi. Legal. Camila. Bom, o pessoal me encontra lá no Instagram, né? Eu costumo estar frequentemente por lá, @camilalinhares.adv. Diariamente eu tô lá com dicas jurídicas trabalhistas. Podem mandar dúvidas que a gente vai trocar essas figurinhas. Então, Camila Linhares, tudo junto. .adv. .adv de advogada. Então é facinho. Maravilha. Meninas, vocês acham que tem alguma coisa ainda para ser dita aqui que vocês gostariam de mandar de mensagem pro pessoal que está assistindo a gente? Olha, da minha parte adoecer no trabalho não é normal. Né? E a gente precisa procurar alternativas de procurar e estar em ambientes saudáveis. Afinal de contas, tem vida depois do trabalho, né? Deve ter e tenho, isso aí eu posso garantir. Legal. Inclusive no trabalho. Inclusive no trabalho. E eu quero deixar também essa reflexão sobre que a gente precisa estar falando sobre o assunto, né? Não é um assunto que tem que ser tabu dentro da empresa. Ele tem que ser tratado, conversado, ele tem que ser treinado, ele tem que ser alertado. A gente tem que criar essa cultura mesmo de multiplicar essa informação sobre o que é, como prevenir, e deixar aí uma dica para as empresas. Criem canais, meios de vocês possam receber essas informações. Isso vai ajudar muito até no crescimento, no desenvolvimento da tua empresa. Afinal de contas, são as pessoas que fazem as empresas, né? Não as empresas que fazem as pessoas. Que isso, gente! Olha, ela é advogada trabalhista, tá ali com a gente, mas ainda assim é uma pessoa que não tem a nossa formação, né? E enxerga isso. Acho que o sonho de RH é que todo mundo enxerga isso, né? É verdade. Tem gente trabalhando, é gente, é uma pessoa, é um ser humano. Então não vamos esquecer disso. Alguma consideração? Gente, foi fantástico. Eu queria realmente agradecer, dizer pra vocês que é um prazer pela BRH, por nós, né? Quando a gente convida as nossas super convidadas, a gente fica numa ansiedade enorme até elas dizerem sim. E a gente fica esperando elas chegarem pra esse bate-papo, né? Que a gente quer trazer pra vocês, as pessoas da nossa terra, aqui do Pará, aqui de Belém, né? Do Pará inteiro, que fazem um trabalho muito bacana, que não deixa nada a dever pra ninguém. Então vocês entregaram muito. Foi um prazer. Eu espero que muita gente aproveite todo esse conhecimento que vocês trouxeram aqui hoje. Parabéns, e a gente ainda faz uma série, é isso? Aliás, falando nisso, também quero agradecer as meninas, mas eu quero deixar um recadinho aqui que é super importante. Gente, esse assunto é um assunto vital para todo mundo que é de RH. Não interessa se está no DP, se está no treinamento, se está na seleção, não faz diferença. É de RH, precisa estar preparado, vocês já viram. E outra coisa importante, empresários precisam ouvir esse papo, porque as empresas podem ser penalizadas judicialmente. E esse já é uma diquinha aí para quem é de RH. Vai pesquisar aquilo que a Camila falou aqui da legislação, que você vai ter espaço, por bem ou por mal, para falar sobre esse assunto dentro da empresa, porque tem que ter evidência, e evidência não se produz na hora, né? Não se produz na hora. Não dá para parir na hora, você tem que coletar e juntar isso ao longo do tempo. Então, se você quiser uma etapa 2 aqui, uma nova vinda das meninas para falar sobre esse assunto, escreve aqui embaixo, compartilha com o pessoal de RH, com empresários,
com a família, com quem você quiser compartilhar, porque a gente está aqui para levar esse tipo de conhecimento para você e para quem você achar que deve ouvir esse assunto, esse papo aí na sua avaliação. Um beijo e a gente já vai pro próximo. Tchau, gente!